no nosso dia a dia. Luiz Fernando Pires Machado é servidor do Senado Federal, chefe do SPDT Interleges, especialista em administração legislativa, formado em Direito e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA, Buenos Aires. Autor de artigos sobre legística e legimática, autor de regimentos comentados da Câmara e do Senado, e autor do manual Elaboração de Proposições Legislativas para Vereadores. Direito Digital, com ênfase em crimes cibernéticos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente com os grandes amigos do EasyTech e quero aqui manifestar a minha alegria de rever os grandes amigos, de rever toda a comunidade que é muito atuante, que a gente acompanha aqui no Interleges. Quando nós nos predispusemos a falar sobre os crimes digitais, cybercrimes, de outra forma, foi no propósito de apenas dar aquela quebrada, né, então, da tecnologia e falar do juridiquês, né, que muita gente quer fugir do juridiquês, né? Mas, na verdade, a gente procura aqui só trazer o alerta. Ontem mesmo, conversando com o Ishida, e o que nós havíamos de antemão falado. Ora, a ocasião faz o ladrão. Então, quer dizer, até mesmo nos meios informáticos a gente depara com certas situações, né, que precisa a polícia correr atrás daqueles bandidos da internet. E não são poucos. À medida que os anos vão passando, isso aí vai aumentando, então a gente vê que até mesmo fragiliza a economia de um país. Conversando com o Hélio, dizendo que em 2008 a invasão nas empresas de todo mundo resultou numa fraude, né, então, de retirada de valores que beira aí a US$ 1 trilhão. Quer dizer, é uma cifra que nós não podemos nem pensar, né, como mensurar esses valores. Portanto, o que a gente pode aqui, de antemão, chegar no final da nossa apresentação, é dizer, é a prevenção que vai nos deixar mais tranquilos, principalmente na engenharia, né, que se tem aí do software, né, então, para que procure realmente uma condição de proteção, né? Então, é justamente isso que a gente quer falar hoje, e nesse espaço de tempo, ser breve, mas pelo menos elencar os crimes mais comuns que a justiça brasileira tem esclarecido, que tem buscado, em alguma forma, na legislação. Apesar de nós termos o Código Penal de 1942, quando nem sonhava ter tanto esse movimento tecnológico, mas o enquadramento daqueles que, porventura, realizam qualquer delito, né, cibernético, acaba, por si só, enquadrando-se nesses dispositivos do Código Penal. É o que nós temos de legislação, e é justamente aí que a gente vai, né, então, elencar algumas situações, né, então, em outras legislações extravagantes penais. Uma legislação própria sobre os crimes de internet, não temos aí uma definição. Há determinadas proposições legislativas em curso no próprio Congresso Nacional, mas nada ainda que se realize, né, vamos dizer, uma solução, né, então, a curto prazo. Isso aí a gente não tem como esperar, não. Então, quer dizer, aí nós vamos passar alguns slides, né, então, trazendo aqui essas orientações, de maneira que a gente possa perceber, né, então, como... Não sei se está conectado. Estava. Tá. Bom, tá, muito obrigado.
Então, aqui a gente pode dizer sobre os pressupostos, né, daquilo que aquilo que a gente pôde adiantar, né? Então, a sofisticação dos crimes digitais, o que tem levado a sociedade a uma reflexão, né? Então, o que nós podemos, aí no caso, verificar das vítimas, dos descuidos, daquilo que ela mesmo facilita para que o ladrão da internet venha e invada, né? Então, até mesmo a sua privacidade, né? A legislação penal brasileira, a gente já falou, já não tem assim tantos dispositivos que venham buscar, né, então, de modo específico, aquilo que a gente deve funcionar. Bom, então, o que nós podemos aqui, então, introduzir nesse contexto, né? Normalmente, aquilo que a gente tem como posições, né, então, doutrinárias, jurisprudenciais, e buscando em outros direitos comparados uma forma de poder trazer uma solução. Mas isso aí é lógico, né? Nós temos que caminhar com o tempo para a gente poder chegar no consenso, né? Principalmente no meio legislativo. Tá. Então, aqui, as características desses crimes que nós levantamos, tanto pode falar em cibernéticos, virtuais, eletrônicos, até mesmo de alta tecnologia. Esse conceito de alta tecnologia tem sido realizado na OAB de São Paulo, onde se criou uma comissão própria para tratar desses delitos. E são artigos bem definidos, né, então, em relação àquilo que se tem no mundo afora aí. Essa fonte, né, então, do PR Newsway, então, quando coloca, né, que os 5 setores mais vulneráveis que nós temos aí, né, que há realmente ataques, em sites, né, que oferecem viagens, educação, serviços financeiros, né, como a gente sabe, até mesmo nos governamentais e também, obviamente, né, então, dos meios informáticos. São os setores, né, então, que a gente detectou, e daí pelo levantamento dessa empresa norte-americana, né, trazendo esses quesitos. Os crimes e delitos, né, que nós também podemos aqui falar sobre pornografia infantil, assédio sexual, os crimes contra a vida, aí vem os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, vamos ver alguns exemplos, a espionagem industrial, né, então, logicamente, tendo aí os spam, vírus, worms, pirataria de software, invasão e phishing, né? Então, daqui a gente pode observar um outro detalhe. Como coibir essas ações delituosas é muito difícil, é muito complicado, né? Então, porque nós vemos aí os cybercrimes acontecendo, né? Então vai aumentando a cada dia, mas não se aumenta o número de peritos, né? Ou seja, os cyberpoliciais, né, que poderiam, no caso, acompanhar, né, a evolução tecnológica nesse sentido, né? Então, obviamente que esses criminosos, né, então, até mesmo se sentem seguros devido a não punição, ou até mesmo aqueles que são realmente presos, como nós vamos ver, o Ministério Público de Goiás denunciou cerca de 70 envolvidos no mês de agosto em roubo de senhas, né, então, pela internet. E na semana passada, a Polícia Militar de Minas Gerais, em ação conjunta com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais também, né, então, desbaratou uma quadrilha com 40 elementos que ofereciam empréstimos pela internet. Quer dizer, então a criatividade é muito grande, né, então, daqueles que realmente desejam praticar algum delito. E nós sabemos bem, né, que aqueles que forem condenados até 4 anos, né, então, de reclusão, de detenção, que seja, depende do tipo penal, não há mais necessidade de realizar esse cumprimento da pena nos presídios. Quer dizer, então, vejam que o crime de internet não chega a ter tanta essa magnitude, a não ser que realmente o crime da internet resulte, configure realmente um homicídio. Aí é outra história que a gente pode aqui discorrer e conversar a respeito, né? Ou então até mesmo da pedofilia e assim por diante. Né? Mas o que a gente pode observar é que mesmo das casas, né, então dos hotéis, ou até mesmo dos espaços públicos,
principalmente quando as redes são abertas, que a invasão é mais, vamos dizer assim, a forma, né, então, de atuação, modus operandi daqueles que venham a praticar esses delitos, sejam sofisticados, sejam de diversas formas, em que até mesmo o aparato policial não tem de imediato como chegar até aquele criminoso. Então, muitas vezes, até se arma um esquema para prender esses criminosos, mas isso dura meses, né? Então, de investigações até ter uma prova concreta, porque não adianta chegar lá, ó, esse aqui praticou esse crime na internet, mas cadê a materialidade? Onde estão as provas? Então, nenhum juiz vai condenar aquele que, porventura, esteja sendo levado ali à justiça se não tiver uma evidência. E é justamente aí que a gente observa, né, que aqueles que praticam os crimes na internet resolvem até mesmo apagar todas as evidências. E daí, portanto, os sistemas devem ser mais seguros, como então as empresas norte-americanas, então as empresas maiores que tiveram grandes perdas, né, daquelas que nós comentamos aqui, têm investido bastante, né, então, na segurança eletrônica. Okay? Então, por isso que os desafios que a gente pode aqui buscar, né, então, nesse sentido, isso pode ser levado até o legislador municipal, de uma forma que ali, como há o interesse local, obviamente que nós sabemos e não podemos cair nessa ingenuidade, que a legislação municipal não pode legislar sobre matéria penal. É evidente isso daí. Mas algum meio que possa dar segurança aos usuários, né, então, daqueles setores dos municípios, né, e assim por diante. Lógico que aqui a gente também deve observar que os crimes ocorrem em vários locais. Né? O lugar da infração é que vai determinar, né, realmente como apurar aquela infração. Obviamente que o Código de Processo Penal diz assim, que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Quer dizer, então, até mesmo a tentativa pode ser levada ao cometimento de um delito, ao cometimento de um crime. Agora, o lugar da infração. Por isso nós colocamos aí essa situação, né, em que envolve vários locais de crime, várias jurisdições. Então, qual seria o juízo competente para condenar aquele meliante, aquela pessoa, então, que venha praticar esse delito? Ora, então ele está lá nos Estados Unidos, vem aqui invadir, né, então, o computador do governo brasileiro, ou então está aqui no Brasil, como brasileiros conseguiram invadir o sistema financeiro lá de Portugal. Quer dizer, então existem essas situações, e como seria a adaptação dessas normas jurídicas, né, então, para poder atender a isso que nós estamos comentando. Bom, aqui alguns delitos informáticos, né, então o que a gente observou que a mobilização dos legisladores brasileiros aqui do Congresso Nacional foi em aprovar, né, então o crime de pedofilia em trânsito pela internet. Né, então, o que a gente pode dizer nesse sentido? Né, que ver, espiar, enviar fotos de crianças nuas ou seminuas online. Né? Então, essa aí é realmente uma forma de coibir, né, que a gente vê aí da pedofilia. Então, que a todo instante, a toda hora, a gente vê isso acontecendo. Né? Então, nós não podemos furtar, né, então, dessa situação. Portanto, quem tem seus filhos, suas crianças, isso aparece até em novelas mesmo, né, quando aqueles meninos, então, recebem comunicação daquele que está lá do outro lado, tentando cooptar a vítima, né, então, vamos sair, vamos ao cinema, vamos isso, aquilo, outro. Né, então, é uma realidade que a gente observa aí, né. E isso houve, né, então, a originalidade na CPI, então, dos crimes infantis, que a senadora Patrícia Saboia, né, então, resolveu, dentro dessa CPI, então, apresentar as proposições, né, e daí, portanto, tendo aí o crime de pornografia infantil, né, então, como delito, né, e até mesmo aí delito na internet. Tá?
Também aqui a gente pode trazer esses dados, né, desse site aí que nós podemos ver, o missingchildren.com, que informa que 1 em cada 5 crianças são assediadas sexualmente pela rede mundial de computadores. É um dado alarmante, né? Então aqui a gente pode observar que é uma situação que cresce, que vai desenvolvendo de uma tal forma, né, e é obviamente que aqueles que estão, vamos dizer assim, com essa mente, né, então criminosa, pode fazer de tudo. E aqui um exemplo: Tício cria uma página na internet onde expõe fotos pornográficas de criança e adolescente. Pronto. Configura realmente aí o crime de pedofilia, né? Bom, aqui é favorecimento da prostituição, né? Parece que essa também é uma situação curiosa, né, que a gente observa, né, utilizando esses meios também na prática desses crimes, né? Diz aí o Código Penal no artigo 228. Né? Então, Saulo cria uma homepage com fotos e anúncios de prostitutas. Além disso, Saulo envia e-mails convidando várias garotas para publicarem anúncios oferecendo-se como prostitutas em sua página. Bom, então daí é capitulado, temos aí essa noção, né, então, de que também é um crime previsto no Código Penal. Outra, né, então, do rufianismo, outra situação também que a gente observa, o agenciamento, então, da prostituição, né, agenciamento de mulheres, agências de mulheres pela internet. Então, vez ou outra, então você está lá conectado, aí aparece um anúncio, né, então ligue e tal para esse número, então entre em contato agora, né, então online, que tem lá uma mulher esperando para poder conversar contigo, mas deposite aqui esse valor. Quer dizer, então aquele agenciador no caso, né, criação de página onde seja possível a contratação online de garotos de programa que atendem em hotel, ou casa, ou qualquer lugar, né, cuja conta pode ser debitada no cartão de crédito do usuário, né? Então, quer dizer, aí já vai, né, então, essa fatura depois, né, então, para aquele sujeito, mas, né, então, isso aí utilizando-se o meio da internet. Outra, configura ato obsceno, né, então, de repente, está lá no computador e aparece aquela imagem de um dedo aparecendo, né? Puxa vida, o que é isso, né? Então, até essa noção é trazida pelo Código Penal brasileiro, né, que é no artigo 233. Então, colocar foto em comunidade online com aquele dedo, né, então, quer dizer, é uma curiosidade aqui que a gente colocou. Mas também incitação ao crime, né? Então, tem lá uma comunidade criada para aquela pessoa demente ou aquela pessoa que é insatisfeita com alguma coisa e vai lá, vou criar uma comunidade. Quando eu era criança eu roubei a loja tal, quando eu era criança também eu pratiquei esse ato e a polícia não me prendeu e tal. Quer dizer, então a incitação ao crime leva realmente a a responsabilização daquele agente. Então, é um outro detalhe aí sobre as comunidades. Será que acabou agora? Tá, apologia ao crime, né? Então, é outro detalhe também que a gente pode observar. É criar uma comunidade para ensinar como fazer um gato, uma gambiarra, fazer um rolo, praticar um outro crime, vamos fumar maconha e tal, quer dizer, não, imagina, né? Então que o gato seria naquela situação de olha, vai lá, liga os 2 fios que vêm da companhia, né, de energia elétrica, e daí, portanto, você tem, né, então, esses benefícios, né? Quer dizer, então, se tiver uma comunidade nesse sentido, justamente para poder cuidar de atos deliciosos, né, então, é uma previsão trazida no Código. Engraçado. Voltou, né? Pois é. Foi. De novo. Foi. Agora é homicídio, né?
Então, logicamente, quando nós falamos de homicídio pela internet, como praticar esse crime, né, então, pela internet? Ora, existem várias formas, né? Nós colocamos aqui um exemplo, apenas para poder ilustrar. Mas aqui, quando determinada pessoa invade, né, então lá, os computadores que estejam conectados em rede, um determinado sistema hospitalar, ou então um hospital grande, que seja aquele que tenha realmente uma rede. E daí os médicos, né, costumam colocar as receitas, né, então os medicamentos ali que deverão ser ministrados para aquele paciente em tal hora, e isso tudo identificado. Mas vai que alguém realize a substituição, então, dali daquele medicamento, e daí a enfermeira vai lá e, opa, qual é a dosagem? É tal. Então, há uma dosagem excessiva, uma superdosagem. Quer dizer, então tudo isso pode também levar aquela pessoa que esteja ainda no hospital, então necessitando daquele amparo, daquele socorro, né, e de repente, por uma questão de invasão aí do próprio sistema, né, então de informática de um hospital, trocar aquele medicamento. E daí, logicamente, levar ao homicídio, né? Então vem a pessoa a falecer. É uma situação também que pode, né? Então, isso aí é para caracterizar esse tipo de... Não sei se estou muito perto. Bom, vamos ver agora. Tá. Aqui um outro detalhe, tráfico de drogas e tráfico de armas, né? Então são leis extravagantes também que tratam a respeito. Aqui uma pessoa cria uma página na internet. Olha, é o seguinte, eu estou anunciando a venda de armas, estou anunciando a venda de drogas em todo o território nacional e mais, ainda entrega em domicílio. Olha só. Então, quer dizer, um louco dessa maneira, então pode. Isso aí existe, né? Então observa que é uma situação, né? Outra, ameaça. Então, enviar um e-mail dizendo, vou te pegar lá fora e tal, quer dizer, vou te pegar mais tarde e tal, quer dizer. Então, ameaçando a pessoa, né? Então, claro, né, que isso aí, desde que configure a violência moral, então, que a pessoa fique realmente perturbada, que a pessoa não consegue nem dormir direito. Puxa vida, olha só, né? Estou enrolado, né? Então, quer dizer, o sujeito que fica com aquela consciência pesada, né? Puxa, eu saí com a mulher do amigo, o amigo descobriu, e agora como é que fica? O cara vai me pegar aí. Quer dizer, então aí é lógico, né? Então, qualquer situação que leve aí a intimidar a pessoa, né? Então, por promessa de causar algum dano, né? Então, alguma futura agressão, né? Então, nesse sentido, por violência, então, daí configura a ameaça, né? Aí, jogo de azar, participar de salas onde haja um cassino online. Então, quer dizer, isso aí a gente observa. Opa, vamos lá, vamos jogar no cassino aqui e tal. Quer dizer, é lógico que a legislação brasileira não admite, né, pelo artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, os jogos de azar. Então, a gente vê aí as operações das polícias, no sentido de que vem apreender as máquinas caça-níqueis e tal, quer dizer, então, pela internet também pode configurar esse tipo de delito. Aqui é o preconceito e discriminação por raça, cor ou etnia, né? Então, há uma lei específica para isso, né? Então, justamente sobre tratar da lei da discriminação, declarar em um chat que determinada pessoa é isso ou aquilo por sua cor, por exemplo. Ou então por sua convicção, né? Então, quer dizer, sua opção, né? Até sexual e tal, que seja. Mas isso pode levar a alguma discriminação e responder, então, por esse fator. Tá? Aqui, escárnio por motivo de religião. Né? Criar uma comunidade online que fale sobre pessoas e religião. Então, quer dizer, é uma outra situação que a gente pode deparar, né? Aqui é lógico que a gente vai entrar num outro processo que tem demandado muitas causas na justiça, justamente os crimes contra a honra, né? Principalmente nesse ano que vem, onde nós teremos as eleições municipais, e isso pode haver ataques daqueles candidatos aos cargos políticos em suas cidades. Então, obviamente, que também configura,
né, esse delito penal pelo Código Penal, mas que, daí no caso, repassando ao Código Eleitoral, na legislação eleitoral, qualquer motivação a respeito. Obviamente que a transparência pública deve estar evidenciada, então sabendo que aquela pessoa fez isso ou fez aquilo, mas como é que você vai imputar a uma pessoa um fato falsamente definido como crime? Ah, esse candidato aí é ladrão, esse candidato fez isso, esse candidato roubou, mas ele foi condenado? Ah? Então a ficha limpa pegou aquele sujeito? Não. Então, quer dizer, isso aí pode ser perigoso. Então, se tiver uma vez lançada na internet para desfazer aquilo que foi como boato realizado, é a pior coisa que tem. Então, até mesmo, eu imagine no dia a dia, né, quando nós temos aí essa condição de mostrar, né, então, certas situações, fulano é assim, né? Então, se falar bem, nem se dá importância. Agora, se falar mal, aquilo ali prolifera, né? Então, para desfazer isso daí fica muito difícil. Então, nos sites de relacionamentos, há apologia a atos ilícitos, a divulgação de preconceitos, crimes contra a honra. Então, aí, um sujeito cria uma página na internet com o sugestivo título de Saul é falso e odeio Saul. Quer dizer, então, incita, nesse caso, aquela raiva, aquela indignação, né? Então, ao Saul, por exemplo. Então, quer dizer, vai trazer insulto, descreve supostas ações, fatos caluniosos que nem tenham cometido, né? Quer dizer, então é uma situação. Então, por isso aí, o que configura a calúnia? O artigo 138 do Código, falar em um chat que alguém cometeu algum crime, fulano de tal é ladrão, né? Aí, difamação, down forward, ou seja, repasse para várias pessoas desacreditando, né, então, determinada pessoa, quer dizer, aí, macula a reputação, a imagem daquela pessoa, né? Então, fatos difamantes, a sua honra, né? Então, sendo eles falsos ou verdadeiros, né? A injúria, enviar um e-mail para a pessoa ofendendo sua dignidade ou decoro, insulto que macula também a honra sob qualquer forma de discriminação. Aquela fulana é gorda. Pô, já pensou, né? Então ela não vai aceitar muito, né? Tem que dizer que é fortinha e tal, né? Então é uma maneira assim que a gente pode observar, né? Então, fulana é feia, então é uma vaca, quer dizer, aí já viu, né? Logicamente, qualquer forma discriminatória que aí possa ofender aquela pessoa e, obviamente, a pessoa deve tomar conhecimento daquele fato para poder tomar suas providências. Isso é levado até uma queixa-crime, quer dizer, a pessoa ofendida deve chegar a uma delegacia, realizar ali o BO e tal, quer dizer, e daí partir para o processo, né? Então, nesse sentido. A violação de segredo profissional, então, é uma outra figura que a gente vê no Código Penal. Então, o Dr. Freud, famoso psicanalista, divulga detalhes da vida pessoal de seus clientes na homepage, na sua própria homepage, né? Dos quais tomou conhecimento durante as sessões de análise. Quer dizer, então está lá a pessoa confiando naquele psicanalista, dizendo, extravasando seus sentimentos, aí o médico vai lá e coloca com todas as letras o nome daquele paciente, né? Então, quer dizer, dessa forma estaria, né, então, realizando a violação do segredo profissional, né? Então, é uma característica que a gente pode ver. Estelionato é uma das formas mais frequentes que a gente observa na internet. Então tá aí, ó. Mariazinha envia e-mails para várias pessoas, né, criando correntes e pedindo que depositem determinada quantia em dinheiro em sua conta, né, vamos dizer. Mariazinha resolve e utiliza-se de um programa para criar, então, número de CPF de cartões de crédito falsos. Essa tem sido uma constante, né, então, nos meios da internet, né, então, por conta daquelas pessoas que, ingenuamente, ou até mesmo querendo levar alguma vantagem, né, então, para poder ganhar algum dinheiro. É aquele famoso conto do Paco, né? Então a pessoa está lá do banco, ou vai entrar no banco, né, então, para depositar determinado dinheiro, quantia, e a pessoa chega assim, olha, eu estou aqui com um maço de dinheiro, né? E daí, portanto, você não quer trocar esse cheque e tal, não sei o quê, aí pronto, né? Querendo levar vantagem, aí acaba, né, caindo aí no conto do Paco. Então, é essa questão também que a internet, né, tem aí promovido. Bom, desculpe.
aqui, o estelionato, que muitos piratas, né, pelos sites de venda de produtos contrafeitos e também de sites de leilões, né, que a gente observa. Mercado Livre, arremate, tal, quer dizer, realiza a oferta e posterior venda de produtos pirateados. Né? Nas investigações, a evidência do recebimento do dinheiro e depósitos bancários em contas de terceiros, né, que aí no caso são os laranjas, né, e também aquela pessoa não realiza a entrega da mercadoria. Né? Então é outro fator que tem sido constatado. O furto é outra figura também muito comum, né, que se observa principalmente quando se recebe um e-mail de um suposto banco dizendo que para atualizar os dados, naquela oportunidade a pessoa fornece o CPF, e daí, né, então, aqueles que estiverem realmente com a intenção de realizar o furto, até vai buscando, vamos dizer, aleatoriamente, uma forma de ter a senha, de chegar até aquele banco. Normalmente, as pessoas vão lá com data, mês e ano. Né? Então, quer dizer, pede aí uma senha de 8 números. Aí pronto, vou colocar a data do meu aniversário. Né? Então, essa é a primeira forma da pessoa pedir, né, para ser, né, então, no caso, furtada quando alguém descobrir, né, então, a sua senha, a sua conta. Então, nesse caso, fazer um saque eletrônico no Internet Bank com os dados da conta do cliente, né? Aí lógico, né? Então até mesmo eu não possuo, né? Então, não acesso, né? Então minhas contas pela internet. Eu acho que isso aí é também favorecer, né? Mas é lógico, né, que a vida comum diz, o conforto do seu lar, que você ali tem todas as condições, tem toda a tecnologia, né, então eu vou, né, então utilizar aqui a internet. Mas todos aqui são da área, sabem muito bem que para nenhum crime pode haver a impossibilidade. Aquele que cometeu o crime, comete, vai atrás e consegue, né? Então, até mesmo isso que a gente vê nessas ocorrências. Então, o sujeito, ao invadir os computadores de um banco, desvia os centavos da conta de todos os clientes para a sua conta fantasma. Né? Logicamente, que centavos de um, de outro, quer dizer, então isso numa magnitude pode ficar muito extensa, né? E aquela pessoa, então, furtar dessa maneira, é o modus operandi, né, que a gente pode aqui dizer. E tudo o quê? Em busca do dinheiro, né? E por ser em busca do dinheiro, até por oportuno, eu não tenho conta no Santander. E ontem, curiosidade, né? Ontem eu recebo um e-mail dessa maneira aqui, ó. Então, é a experiência pessoal que eu estou trazendo para vocês. Recebi esse e-mail. Eu não tenho conta nesse banco. Quer dizer, então e você olha o e-mail, está lá, .com, né? Quer dizer, então, desfigurando então aquela situação, né? Então, aí, ó, prezado cliente, seu acesso ao serviço Santander Internet Bank empresarial encontra-se em processo de suspensão. Motivo: seu dispositivo de segurança token se encontra desincronizado com o atual sistema Internet Bank empresarial. Para sincronizá-lo, e vejam, né, sem acento, né, quer dizer, então nós temos aí erros de português, né, evitando a suspensão de sua conta. Pedimos que acesse o espaço reservado para você. Cliente, pessoa jurídica do Santander abaixo. Aí vai lá, sincronizar. Você dá um clique ali, já era, né? Então, o Santander sempre visando sua maior segurança e comunidade. Santander é dos juntos. O que é dos juntos? Então, assim, né? De todo jeito. Aí que a gente... Quer dizer, tá aí, ó, fato real ontem, viu? Olha só, preparando essa apresentação, recebo esse e-mail. Bom, vou levar lá para a turma, né? Então, quer dizer, daí, olha, o que a gente pode observar, né, nessa imagem, quando se tem aí a oportunidade, né, vou lá, então, buscar a senha, né? Então, ilustrando aí o que diz essa figura, né? Até pela colega aqui do Interledge, que design aí lá do treinamento, que idealizou essa figura aí. Também, olha só, divulgação de segredo, esse também é muito
é muito comum e é por isso que as empresas estão tendo desfalques em suas economias, né? Então, enviar um e-mail para terceiros com informação considerada confidencial de empresas nas quais são trabalhadores. Os próprios empregados da empresa, então, dando a de espião, né? Claro, a espionagem. Então, aqui é o que se chama hoje de economias clandestinas, né? Como eu falei, esse vai ser disponibilizado aí, tá, no Colab, e toda essa apresentação, depois quem quiser acessar, está disponível aí. Então, uma vez concluída a exploração da rede, a economia clandestina é muito competente no roubo e monetização dos dados, né? Então, revelou-se com base em uma pesquisa global que empresas do mundo inteiro perderam, né, um valor estimado em 1 trilhão, né, então, no ano de 2008, devido a vazamentos de dados, custos de correção e danos à reputação. Tá? Vou me permitir ler aqui só para que a gente possa ter uma ideia. Embora os investimentos em segurança de TI estejam aumentando para evitar esses roubos de capital intelectual, o grau de sofisticação dos ataques também aumenta, o que exige soluções e tecnologias avançadas, além de treinamento e políticas para neutralizar as ameaças, né? Então, é justamente aí que a gente pode observar. As políticas poderão ser implementadas na empresa no sentido de coibir as ações, então, desses meliantes, né? Claro. Então, aqui fica uma pergunta. Estariam as empresas com políticas adequadas e com abordagens voltadas para esse cenário, né, do que se apresenta? Então, eu vejo que é o futuro aí que a gente se depara, né, e isso pode, né, então, trazer várias considerações no direito penal. Daí o dano, né? Lógico que aí, no caso, as pessoas que se considerem lesadas, tiraram o meu dinheiro lá da conta corrente, então entra com ação, né, de danos materiais, ou até se tiver envolvendo mais questões que tenha chegado até a insatisfação daquela pessoa, por danos morais também, né? Então, enviar um vírus que destrui equipamento ou conteúdos, configura dano. Então, nós podemos observar nessa imagem, também foi feita pela colega aqui, né, no sentido de que, vamos ali trocar, né, então, alguns plugins, tal, quer dizer, algumas configurações, né, que possam inviabilizar, então, o sistema informático, né, então, colocando o vírus ali. Então, a imagem seria propriamente para esse sentido, né? Daí o crime de dano. Então, uma vez que tem lá, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, o artigo 63 do Código Penal. Isso é que tem mais resultado dentro das decisões judiciais acerca daquelas pessoas que se sintam lesadas, ainda que tendo um cybercrime acontecendo, mas é justamente aí que a gente observa, né, então, das maiores decisões, né, que a gente tem ocorrido aí. O ato de disseminar vírus de computador pode ser enquadrado no delito de trânsito de dano também, né? O autor do delito, em nenhuma hipótese, será o vírus, né? Isso que a gente pode aqui buscar. Mas aquele que disseminar o vírus, que é o agente responsável, ele deverá ser responsabilizado nesse aspecto. Também a violação ao direito autoral, né? A gente vê sobre o crime de pirataria, né, que acontece demais, né? Também outro detalhe que a gente vê aí. Chica da Silva cria uma página na internet, na qual permite aos visitantes baixar programas completos, né, sem qualquer custo, né? Então, aí, esse conteúdo, né, então, que não mencione a fonte, também caracteriza, né, também um cybercrime. Mas, né, então, a questão do spam, né, então, enviar um e-mail com um remetente falso, né, caso comum de spam e tal. Então, a falsa identidade, a falsidade ideológica, né, também configura. Fazer cadastro com nome falso em uma loja virtual, né, também. Inserção de dados falsos em sistema de informações, né, então, quer dizer, então, a inserção desses dados está uma novidade que apareceu na mudança do Código Penal, né, justamente para poder coibir esse tipo de crime, e principalmente nas administrações públicas, né, que aqui a gente pode constatar, né? Então, que aí facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados em bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida ou para
no caso, ou para outrem, ou para causar dano, né? Então, cerca de alguns anos atrás, um funcionário aí do INSS, aliás, um estagiário, né? Então, na área de alimentação de dados, tal, conseguiu desviar, né? Então, aqueles valores de aposentadoria para uma conta fantasma, né? E ele depois usufruindo daquilo ali. Então, o cara tinha 18 anos, né? Então, com 3 carros importados, quer dizer, a polícia já começou a desconfiar, né? Então, o que esse estagiário está assim tão, né, aquinhoado, né, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é passível de ser cometida por servidor público autorizado, né? Então, nesse contexto que nós estamos falando aí, né? Outro detalhe também é adulterar dados e sistema de informações, também pela mudança do Código Penal, né? Entrar na rede de segurança de concorrentes com o objetivo de alterar dados e informações. Então, é lógico que até mesmo quando uma empresa oferece seus valores numa concorrência, num pregão eletrônico, que seja, então isso pode, né? Então, até mesmo por robôs, né, colocar ali no pregão eletrônico. Né? Quer dizer, isso estaria adulterando até mesmo o sistema de informações de outras empresas em benefício próprio. Né? Ainda, a pirataria, só para a gente poder buscar um outro pensamento, né, que veio, que a gente conseguiu pesquisar nas decisões judiciais, até mesmo na Europa, nos Estados Unidos. Então, oferecer produtos com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem represente, né? Quer dizer, então isso por via eletrônica, que muitos conhecem aí, né? Então o peer-to-peer, né? Então, quer dizer, o Kazoi, o Donkey, quer dizer, são essas figuras que a gente busca aí na tecnologia, em que vem favorecer aqueles que desejam praticar os crimes. A propriedade industrial, isso aí é muito antigo, né? A questão de espionagem industrial, né? Mas vem também trazer aqui numa situação de se colocar no link, né? Então, na página da internet daquela empresa, né? Então, que seja ali uma logomarca sem autorização, né? Então, para obter vantagens, né? Então isso aí realmente configura, né, então, o crime de propriedade industrial, devido à marca daquele que seria bem aceito, né, então, para a sociedade. Imagina, então vamos aí colocar uma logomarca da Coca-Cola ou de outros produtos, né, quer dizer, isso tudo pode, né, então, trazer a esse crime também. A concorrência desleal é outra maneira, né, que se pode aqui observar. Empregar meio fraudulento para desviar em proveito próprio alheio clientela de outra pessoa, de outra empresa, né? Uso de marca de concorrente com palavra-chave. Então, vamos lá. Manuel, proprietário de uma fábrica de papel higiênico. Então, diz que o papel higiênico lá do concorrente é o de pior qualidade. Quer dizer, então, se colocar isso na internet, é lógico que estaria, nesse caso, fazendo uma distinção, né? Então, dessa maneira, não poderia fazer, seria uma concorrência desleal. O exercício arbitrário de suas próprias razões, aí já enquadra bastante aqueles hackers, né, no caso de que esteja invadindo, né, então, pelo processo de invasão. Então, se você recebe um spam e resolve devolver com vírus, né, eu recebi um spam, vou devolver com vírus, né, então vou enviar com vários outros spams. Né, então, aí o 345 do Código Penal também adianta isso. E aqui a gente pode observar, 9 em cada 10 contas de e-mails no mundo possuem spam. Né? Então, aí os dados de Messenger, né? Então, lá dos Estados Unidos, que diz, né, então, acerca disso. O vírus e worms, né? Então, que a gente também pode aqui observar nessas ações. O cavalo de Troia, né, que todos aí conhecem, né? Então, eu vou passar aqui um pouco rápido para a gente poder ganhar esse tempo. Daí, a leitura aí comum que a gente pode observar. Também a associação criminosa e crime organizado, né? Então, que também isso observa-se bastante em relação ao que diz o Código Código Penal, né? Então, quando tem ali aquela questão, né? Como configura a quadrilha, né? Então, do crime organizado.
tem que ter 4 pessoas. Então, quer dizer, é uma rede que se cria ali de criminosos para poder configurar, né, então, o crime organizado. Né? Daí, os golpes mais usuais, também trazido dessa empresa, a Diginal, né, então, que fala dos 5 golpes online, né, que devem ser evitados na época do Natal. Então, na proximidade do Natal, já as autoridades americanas têm evitado esforços no sentido de orientar toda a população, né, então, no que diz respeito ao infame iPad grátis. Né? Então, muita gente, vou lá, vou ganhar esse iPad, não sei o que, tal, que está sendo oferecido aqui pela internet. O golpe do cartão de presente, leilões classificados falsos, sites maliciosos e os hackers do Wi-Fi. Né? Então, aqui, o infame iPad grátis, então se diz, né, falsas ofertas, né, então começaram a aparecer no mesmo dia que o tablet chegou às lojas. Eles já foram banidos no Facebook, mas você ainda poderá vê-los por aí na web. Então, a McAfee coloca isso. Né? Então, a proposta, você precisa comprar outros produtos como condição para ganhar um iPad grátis. Já dá para perceber que a coisa é muito boa para ser verdade. Né? Então, não cair nesse golpe. Do cartão de presente. Né? Sabe aquele cupom de presente no valor de $1.000 que você viu no Facebook? Então, é falso. Né? Então, claro, você tem que pensar nisso. McAfee diz que os cibergolpistas convencem as pessoas a ceder suas informações pessoais ou a responder a testes online em troca desses cupons que nunca chegarão. As informações são vendidas a empresas de marketing ou usadas em golpes de roubo de identidade. O FBI, né, também aconselha cautela na compra de cupons de presente por meio de sites de leilão ou anúncios classificados. Né, podem ser fraudulentos. Tá? Outro detalhe aí dos leilões classificados falsos, né, que a gente já viu, como é que funciona. Então, a polícia alerta aí, né, sobre esse golpe, né, que cobram o valor, né, então, do cartão de crédito da vítima, depois vem o débito para o pagamento. Né, quer dizer, uma outra ação. Os sites maliciosos, né, para os cybercriminosos, aí, inundar o Google com páginas falsas de presente de fim de ano, é praticamente uma tradição anual. Então, quer dizer, essas páginas podem ser carregadas de malware ou de formulários de pagamento feitos para roubar sua identidade também. Né? Então, é isso aí que orienta, né, a respeito. Aí a questão dos hackers, né, e tal, quer dizer, isso aí é mais conhecido dos colegas, aí se diz aí do Wi-Fi, né? São bastante tentados no fim do ano, na época em que muitos viajam, especialmente verdadeiro em relação à Google, que vai oferecer o Wi-Fi grátis em voos domésticos das 3 maiores empresas aéreas dos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso já é um alerta, né, então, da polícia americana. Né? Então, que nesse caso, medida de segurança para conexão Wi-Fi gratuita, né, quer dizer, isso a gente observa que os golpes, né, acontecem de toda forma. Né? A espionagem industrial, deletagem de dados por diversão, né, que a hackers também que evita a ação de terceiros. Né, então, basta só a curiosidade para, de repente, trazer essa ilicitude, né, como a gente pode dizer. 60% das redes wireless são abertas, né, então aí a configuração dos crimes que a gente já começou a falar sobre esconder as evidências, claro, né, porque a materialidade é que vai comprovar se aquele que cometeu o crime realmente é o culpado. Né? O phishing, né, também é uma outra forma, né, então, que a gente vê dos crimes cibernéticos, né, então, que aí a coleta de dados para encontrar endereços de e-mails, né, então as pessoas clicam nesse link e levam a página de destino sobre a participação, né? Então, nesse caso, isso foi feito. Então, os e-mails foram enviados para cerca de 29 mil destinatários com 3.037 empresas. Em quase 500 dessas empresas, um ou mais empregados clicaram no link. Quer dizer, então, é uma situação que a gente observa, né, corriqueira nos Estados Unidos, mas que no Brasil também. Até nós somos curiosos, aí, de repente, pode cair nessa, né? Das economias clandestinas, né, então, daquilo que nós falamos, de 1 trilhão, né, então, de dólares, né, que foram consumidos. Aí só uma história para depois quem quiser ter uma
uma leitura mais aprofundada. O Night Dragon, né, então, que também contra empresa de gás e petróleo de todo mundo, que ao longo de um período de vários meses surrupiaram de maneira discreta e insidiosa vários gigabytes de informações internas altamente confidenciais, incluindo informações proprietárias sobre operações de campo, financiamento de projetos, documentação de licitações, né? Então, quer dizer, esse apanhado aí também, né, que aconteceu. O Wikileaks, né, também, as soluções de proteção de dados são mais importantes do que nunca, né? Então, isso aí representa uma nova ameaça às empresas, pois pessoas de dentro ficarão cada vez mais tentando divulgar os segredos de suas empresas em troca de ganhos financeiros ou tecnológicos para aumentar, né, então, os seus lucros, né? Uma outra, o que vem por aí também, né? Então, aí, portanto, chega-se nessa situação das economias desprotegidas. Isso porque o ramo do direito que cuida desse aspecto é o direito empresarial. E justamente aí que nós podemos transportar para a administração pública também, né? Então, sobre a proteção desses dados. Bom, aqui, como nós falamos, há uma condenação por crimes cibernéticos em Goiás, né? Então, que aconteceu, que chegando aí a 43 anos e 4 meses de reclusão, né? Então, daqueles que, das pessoas que foram ali envolvidas, foram mais de 40, né? Então, no caso aí, essas pessoas, obviamente, né, então, que foram, no caso, responsáveis para poder retirar de contas correntes de pessoas os valores, aí, nessa investigação, a polícia chegou até a essa quadrilha e enquadrou lá no artigo 288, né, então, do Código Penal, formação de quadrilha. Está aí, continuando a leitura, né? Outra, então, preso aluno de direito suspeito de golpes financeiros pela web, né? Então, isso foi bem recente, agora de agosto também. Foram cerca de 70 pessoas lesadas no oferecimento de empréstimos, né? Então, colocando empresas de fachada, como se fosse o telemarketing, e daí, portanto, recebendo, né? Então, olha, se quiser um empréstimo, você deve dar aí R$100 para o cadastro. Aí, quer dizer, com isso as pessoas acabavam caindo nesses golpes, né? E daí, também, a gente pode observar dos golpes financeiros. E, né, então, aqui a gente encerra a nossa apresentação no horário aqui que foi combinado, né, e eu gostaria de agradecer ao Ishida, ao Ângelo, então, a toda a coordenação do quarto Engitec, né, então, pela oportunidade que me foi dada, e eu fico aberto aí para qualquer pergunta, alguma sugestão, então, alguma coisa que possa ser benéfico aí para justamente trazer a essa segurança, né, então, evitando os cybercrimes. Muito obrigado a todos. Pois não. Pois é. É interessante, né, que essa manipulação, né, então, de dados aí de um outro país que esteja aqui invadindo o nosso, isso aí tudo vai ter que acionar a Interpol, no caso, e responder pelo crime. Então, tem os tratados internacionais, dos quais o Brasil mantém acordo diplomático. Aí é outro detalhe, né, então, que a gente pode assim observar. Obviamente que aí vai se remeter a um crime que é fora da jurisdição aqui do Brasil, e isso, então, envolve a Polícia Internacional. Então, deve ser apurado nesse campo. E tem se levado a alguns resultados, e por se tratar vamos dizer assim, da esfera federal, a Polícia Federal e mais o Ministério Público Federal que vai cuidar desse aspecto. Então, a apuração será na condenação em nível federal, e justamente aí, que pode até mesmo uma condenação aqui no Brasil, feita pela justiça brasileira, levar até aquele país, e aquele país, por sua vez, então, aplicar aquela pena que seja condizente. Obviamente, não poderia ser mais do que aquela, né, então, que prevê a legislação do país, né, então, onde
onde a vítima se encontre, tá? Então é nesse sentido que a gente pode assim observar. É complicado porque esses tempos na nossa cidade teve, por exemplo, um aluno que ele fez um blog e aí com bullying para outros colegas e tal. Então, e é muito fácil você criar um blog, criar um site gratuito e começar a falar o que quiser, né? Então, é bem complicado até para acionar uma investigação a nível internacional por um estudante que fez um blog qualquer, né? Exato. Isso aí depende da cooperação penal internacional, né? Nós vivemos a era do terrorismo, vamos dizer assim. Então, é muito fácil... nessa velocidade de informação que a rede mundial de computadores oferece, ter uma participação criminosa, né? Nós vimos lá 11 de setembro, então que já há levantamentos a respeito de que nas trocas de e-mails e correspondências que levou então àquela ação terrorista. Então, quer dizer, os mecanismos dos governos eletrônicos têm trazido algumas orientações nesse sentido de poder preservar, à medida que o tempo passa, os seus sistemas de informática. Lógico, quando a gente observa que qualquer pessoa então tem essa facilidade de promover esse bullying e tal, quer dizer, qualquer forma discriminatória, então o Código Penal já analisa isso daí. E, obviamente, aquela pessoa que se sentir ofendida, isso resultará numa queixa-crime desde que a pessoa procure a delegacia policial e dali, então, realize o inquérito para apurar realmente a responsabilidade. Obviamente que a justiça brasileira coloca aqui um fator do contraditório e da ampla defesa. Então, isso aí demanda um certo tempo. Então, é preciso configurar realmente aquele crime para a pessoa ser acionada. Então, por ameaça, né? Então, por alguma questão que vá denegrir a imagem da pessoa, como falou do estudante, né? Como bullying. Ora, então, se a pessoa for menor de 18 anos, será, nesse caso, até assistida pelos pais. Então, se for menor de 12 anos, até representada pelos pais, né? Então, conforme a legislação brasileira. Agora, tudo isso, obviamente, deve envolver, né, então, a peritos na área, né, e é justamente aí que nós sentimos a necessidade do aumento de peritos na área de informática, justamente para poder chegar até aquelas pessoas que cometem delitos. Isso é evidente que pode haver uma contratação, pode haver até mesmo concurso público, pode haver quaisquer meios, né, ali, no caso que o juiz até mesmo pode ter um cadastro, né, ou o Ministério Público, cadastro de pessoas que trabalham nessa área e, portanto, que, nesse caso, trazendo essas perícias, né? Mas tem que evidenciar tudo isso, tem que comprovar. Eu só tinha mais uma pergunta. Pois não. Eu trabalho como moderador de um site, de um jornal local também. Então, às vezes, eu sinto bastante dificuldade até para fazer essa moderação, saber o que pode ou não pode ser publicado. E uma das situações que você mesmo comentou foi a questão da eleição no próximo ano, a nível municipal, e que nesse jornal ele tem muitos comentários de políticos, né? E recentemente aconteceu um episódio de uma denúncia de propina, de pagamento de propina para um vereador da nossa cidade. E que o ex-proprietário desse imóvel foi lá e denunciou que teve que pagar propina para ter a desapropriação do Poder Executivo para ser a nova sede da Prefeitura. Enfim, aí deu uma polêmica na cidade, veio uma emissora de TV, fez uma reportagem, e aí esse jornal que eu trabalho, ele digamos assim, ele copiou essa matéria, essa reportagem desse jornal regional, e aí teve os comentários, né? E aí foram vários comentários falando desse episódio. E eu ficava bem preocupado para publicar, porque, de um lado, eu não podia também não publicar todos os comentários, até porque perderia o sentido do jornal, desse sistema aberto de comentários. Mas, por outro lado, não podia difamar, não podia, né, caluniar a imagem daquele vereador. Qual que é a minha pergunta é assim, se o tratamento do político
do agente que possui um mandato eletivo, se ele possui o mesmo tratamento de um cidadão normal. Nesse caso, para a justiça, porque a gente sabe que ele tem um tratamento diferenciado até no parlamentar, ele teria um tratamento diferenciado na defesa. Né? Mas nesse caso, num jornal, no comentários de outras pessoas, se ele teria... seria mais aberto, digamos, se poderia ter uma margem maior ou não? A justiça trata político da mesma forma. Interessante. Qual é o seu nome, desculpe? Francisco. Francisco, né? Então, de qual cidade? É da Câmara de Itapuá. Itapuá. Santa Catarina? Isso, então. Muito oportuna a colocação, Francisco. É evidente que aqui a gente pode reportar em várias situações daquilo que foi colocado. Em primeiro lugar, nós estamos num país democrático, e o Estado Democrático de Direito, então, coloca a liberdade de expressão para todos nós. Nós podemos falar o que quiser. Né? Então, claro que aquilo que vai extrapolar e atingir a pessoa, né? Então, que a pessoa então, se sinta ofendida, aí pronto. Então, o meu direito termina quando começa o seu direito. Partindo desse princípio geral do direito, a gente pode aqui externalizar, né? Então, as condições de tratamento entre as pessoas. Todo instante a gente vê uma charge, vê uma notícia no jornal, e também a gente pode observar que a internet não seria diferente. O meio de divulgação maior que a gente pode encontrar está aí, né? Então, estampado tanto nos jornais virtuais, né? Então, nos noticiários que ali são colocados. A precaução que se deve ter o informante, ou seja, aquele que vai colocar a notícia, é ver a fonte. A primeira coisa que se tem é preservar a fonte daquelas informações. Então, foi coletada de um outro site, foi coletada aí de um jornal ou de uma emissora de TV. Então, se foi ali, no caso, divulgado ao público, tornou-se público. O risco daquele que, porventura, vai repassar uma informação que pode não ser fidedigna, levada aí a falsidade de informações, é responder concorrentemente. Então, existe o concurso de agentes para isso. Então, a legislação processual penal, dessas questões, aquele que se sentir ofendido, então vai apresentar a queixa contra aquela emissora de TV, contra aquele jornal e contra aquele administrador do site. Então, são situações que a gente pode... ou aquele que alimentou o site com aquelas notícias. É lógico, né, que a preocupação deve ser levada principalmente a todos, né, que aqui se encontram, e é interessante até entender que a Câmara Municipal é um veículo de informações daqueles parlamentares. Por isso que a Constituição Federal, e por simetria, deve constar também das leis orgânicas municipais, das constituições estaduais, a inviolabilidade do parlamentar por suas palavras, suas opiniões e seus votos, desde que esteja no espaço parlamentar, ou seja, no plenário da Câmara. Então, qualquer opinião que ele venha a falar fora dali pode até resultar em um processo de quebra de decoro parlamentar, dependendo da gravidade dos fatos que ali ele elencou, e que ali, no caso, não tem como comprovar. Aí são situações que a gente observa, né, então, que se deve ter cuidado. Aquele que é candidato como cidadão comum, e o Francisco frisou muito bem, então por isso eu estou fazendo essa distinção, não é parlamentar ainda, não estando no exercício de suas funções, então obviamente que a restrição seria bem diferente. Tanto que o espaço parlamentar é colocado para aqueles que estejam no exercício do mandato. Muitas câmaras até colocam aí as tribunas livres, né, a oportunidade que os munícipes têm para discorrer sobre determinados assuntos que a sociedade ali espera que os próprios legisladores, né, então aqueles representantes do povo, assim deem como resposta. Mas chegar ao ponto daquele cidadão, então, também falar de uma maneira ácida e até mesmo enfrentando, né, então, de maneira descortês ou desrespeitosa, trazendo notícias que poderiam até mesmo
abalar a integridade moral então de um parlamentar, dali estaria respondendo por essas questões. Então, quer dizer, a lei é igual para todos, né? Então a gente sabe que o tratamento também pode ser desigual no momento em que aquele que tem certos privilégios, por isso respondem, né? Então algumas autoridades no foro privilegiado. Então, por isso que a gente pode separar essas questões, Francisco. Então, eu entendo assim, que se realmente uma informação falsa for divulgada por vários órgãos, tornando ali aquela pessoa ofendida, então pode até por danos morais ou até por danos materiais, caso não tenha sido eleita, porque veiculou uma notícia de que recebeu propina. Quer dizer, então por isso eu não fui eleito. Então, com isso, eu tive a minha candidatura cassada pela Justiça Eleitoral, né? Então, durante o curso ali do processo de eleição. Então, eu vou acionar a Justiça, porque eu sou honesto, eu trabalho e inventaram essas informações, então eu vou pedir indenização de dano moral e material. Luiz, só uma complementação. Nesse caso, assim, é que a denúncia é verdadeira, digamos. A notícia ela foi vinculada, houve uma denúncia no Ministério Público, ele formalizou, como aconteceu com o ministro do Esporte. Então, houve uma denúncia. A questão é que não houve um processo transitado e julgado, ele não houve nenhum recurso, perfeito, não houve nada. Começou, só teve o início, né? Mas o fato é que houve a denúncia, ele foi lá, formalizou no Ministério Público e está formalizado. Sobre a notícia, não teria problema. A questão são os comentários dessa notícia. Ah, sim, sim. A liberdade de expressão, né? Cada um pode colocar, né, então, aquelas informações, né? Isso aí é como nós falamos, né? Cada um pode manifestar o seu pensamento. Agora, até onde pode ter essa manifestação? Então, daqueles que porventura estejam acompanhando ali no Twitter, no blog, tal que seja, então aí sim, aí seria uma outra. Tanto que alguns órgãos de imprensa colocam, né? Então, se essa resposta não é satisfatória, denuncie e tal, quer dizer. Então, aqueles outros que estiverem seguindo aquelas informações podem até realizar a contraposição, né? Então, quer dizer, nesse sentido, trocando aquelas ideias, né? Não trocando farpas, né? Vamos dizer assim. Mas é factível também, né? Ainda que não tenha transitado em julgado, não tem realmente como buscar na justiça aquelas situações, mas paralelamente a isso, nada impede. Então, se o meu direito foi atingido, eu vou correr atrás daquilo que a justiça tem para me proteger, né? Então, muitas vezes o cidadão ele não conhece os seus direitos e daí deixa por isso mesmo. E isso pode fazer com que os maus políticos ou aqueles que porventura estejam vamos dizer assim, fora, né, então, daquela integridade parlamentar, venha praticar determinados delitos o tempo todo. Então, uma hora a sociedade vai cobrar e pode cobrar muito caro, né, então, desses políticos ou daqueles que porventura venham macular a imagem de outros políticos. Obrigado. Pois é. Só queria fazer um comentário, né? É claro que mesmo ele falando, me lembrei das eleições presidenciais, né, o ano passado, em que vários blogueiros aí conhecidos sofreram várias ações, né, que eles acabaram conseguindo ganhar na justiça, porque as ações não eram, de fato, não tinham embasamento, mas enfim, pode ocorrer o risco de, mesmo que você esteja cercado, esteja com razão, ou que não haja provas, ou enfim, né, você pode tomar algum processo, isso pode acontecer, né? Então, é sempre uma coisa delicada para quem é administrador de algum veículo de mídia. Esse é um risco que vai correr mesmo, né? Mesmo que você esteja cercado, alguém pode se sentir ofendido, vai na justiça, e aí, claro, na justiça vai se provar que, de fato, não tinha um embasamento, aquela ação não era válida, enfim, mas o risco existe. Em todo o setor, né? Então, realmente isso que a gente pode aqui
observar, né? Que às vezes a justiça até manda retirar do ar, né, determinado site por trazer notícias tendenciosas ou até mesmo que veiculem determinadas imagens, tal, que seja. Então, pode, né, então, fazer isso. Tivemos aqui em Brasília recentemente a retirada do ar da grande família, né? Grande família daqui de um político de Brasília e tal, quer dizer, a justiça mandou retirar do ar, mas está lá no YouTube e outras pessoas gravaram e tal, e continua, né, então, na rede. Ora, então pode isso uma hora ser evidenciado ali como um desatendimento à justiça, né? Então, pela decisão judicial, descumprir a decisão judicial, pode também responder por algum processo. Eu acho que eu entendi o que você queria falar, que o comentário dele é a informação de terceiros em cima do teu blog, alguma coisa parecida, né? Eu acho que na visão da justiça, se você abre o espaço para que haja comentário de terceiros, você também é responsável. Sim. Tá? Aí é a questão do consórcio, né? Porque do consórcio que, se ele abrir o espaço para que terceiros, mesmo anonimamente, deem comentário, você também é responsável. Então, o ofendido pode abrir um processo, tanto quem fez o comentário, até a pessoa que abriu o espaço para o comentário. Isso deve ser preservado, tá? Porque é o concurso de pessoas, concurso de agentes, tal, que é capitulado pelo Código de Processo Penal e o Código Penal. E responde igual. Quer dizer, então, se deu margem para que tivesse praticado aquele crime, é como se eu tenho uma arma, né, e eu empresto para outra, e a outra pessoa vai cometer um crime. Então, quer dizer, eu tenho uma arma que é um blog e tal, quer dizer, está lá. A pessoa vai e atira. Então, uma mensagem, quer dizer, então, denegrindo a imagem de outra pessoa. Bom, mas eu coloquei aquele veículo de comunicação para que isso acontecesse. Tá bom? É mais sobre o mesmo tema. Pelo que eu entendi, inclusive tinha uma das transparências, independente de ser verdade ou não. Ou seja, mesmo que sejam fatos que já sejam públicos, de conhecimento notório, mas se forem utilizados de uma maneira, no caso de campanha, que é o que mais a gente vê, né, no caso, isso também configura crime. É isso que eu queria esclarecer um pouco. Por exemplo, são coisas... A pessoa realmente fez uma reunião com o XPTO, realmente fez parte de um consórcio, tem as provas, foram apresentadas, foi julgado, foi não sei o quê. Pode ter sido no passado, mas esse fato volta à tona no momento oportuno, que seria num processo eleitoral. Por exemplo, a pessoa pode se entender que está tendo dano à honra nesse sentido e ainda entrar na justiça contra as pessoas que estão divulgando esses fatos. É isso que eu estou entendendo. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então é preciso ter toda a prevenção, todo o cuidado, né? Então, os construtores de sites, né? E também os responsáveis pela administração desses sites. Isso daí é perigoso demais. Então, por isso que até mesmo, né, a segurança na rede deve importar, a segurança do seu site, né? Então, sobre determinados conteúdos, né, que poderiam ser o site ser invadido e colocar um conteúdo e pronto. Daí, por mais cuidado que a pessoa tivesse, mas eu não coloquei esse conteúdo. Mas como? Né? Quer dizer, então a gente vê a invasão aí, né, então, nos próprios sites, né, governamentais, pichando figura de um, de outro, quer dizer, então é passível disso também. Tá? Obviamente que aí teria que buscar na perícia alguma informação. Né? Obviamente, se aquele administrador do site, aquele que vai alimentar o site, o construtor, né, então já tiver com essa índole de colocar notícias tendenciosas de outros candidatos, né, isso pode prejudicar até mesmo a sua candidatura. Né? Então, aquele que se sentir ofendido vai lá na Justiça Eleitoral, olha, está acontecendo isso. Juiz, tome as providências. Então, o juiz o que fala? Tá, vamos tirar do ar. Né? Quando a gente observa
que, mesmo na televisão, um candidato, então vem falar mal de um outro candidato, a Justiça Eleitoral manda retirar aquele programa político do ar, quer dizer, então, para tirar o site do ar, por liminar, acontece também. Okay? Mas isso, veja, sendo verdadeiros ou falsos, independente, então, da fonte, mas se a pessoa se sentir ofendida, também pode acontecer. Ok? Obrigada, Luiz Fernando.